Nova Difusora. Agora, na Nova Difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação, Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês em mais um sábado nessa audiência gigante, nessa audiência incrível. Eu já quero profetizar sobre sua vida, quero dizer que profetizar que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, Deus dê saúde à sua família, Deus prospere todas as obras das suas mãos no dia de hoje. E aqui, compondo essa mesa, meu amigo de todos os sábados, pastor Henrique Correia. Não só meu amigo de todos os sábados, né? Meu amigo e companheiro de todos os sábados aqui nessa mesa. Bom dia. Bom dia, povo. Bom dia, vocês que estão nos assistindo, né? Hoje nós vamos ter um programa poderoso, algo diferente vai acontecer na sua vida. Não é à toa que Deus nos trouxe aqui para estarmos juntos, para mostrar que pessoas comuns, né? Como eu, como você que está nos ouvindo, tem histórias maravilhosas, né? O agir de Deus é lindo, né? Como já diz o agir de Deus é lindo. É isso, é lindo. Tô afinado, hein? Eita, né? E essa coisa que vocês têm acompanhado com a gente todo sábado, né? Sábado. E durante a semana tem a companhia de Deus para promover. E o legal é que temos recebido testemunhos, né? Eu mesmo tenho recebido de pessoas que estão sendo tocadas através das palavras, dos convidados, das experiências que estão sendo compartilhadas aqui. Né? Sábado passado teve várias que me contaram que choraram. Né? Eu fui um deles. Você, a Cris, né? E pessoas ouvindo choraram. Né? Cristiane Correia aqui à minha direita. Bom dia, bom dia. É uma alegria estar aqui compondo essa mesa, sempre com grandes expectativas. Cada programa Deus faz algo diferente. É lindo, é maravilhoso a gente ver o que Deus ele proporciona na vida de cada um de nós. E hoje o programa não vai ser diferente. E eu quero te convidar para que você possa compartilhar esse programa. Se você não assistiu os outros programas, esteja sempre compartilhando, porque sempre Deus vai estar trazendo algo para você no programa Conexões do Reino, através dos nossos convidados e eles se movendo nessa mesa aqui conosco. Nossa convidada de hoje, doutora Maria Eugênia, é um prazer incrível recebê-la aqui em nosso programa, né? É uma pessoa de muita excelência, que passou a vida estudando. Eu pelo menos vibro, né, quando eu vejo pessoas assim, servindo o reino com todo o conhecimento. Daqui a pouco você vai poder falar um pouco mais, explicar, né, porque o currículo é tão extenso que eu vou deixar para você mesmo apresentar o seu currículo. Mas bom dia. Bom dia, eu saúdo vocês todos na graça e na paz do Senhor. É uma honra para mim, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Eu quero liberar uma palavra para você no dia de hoje, palavra para abençoar seu final de semana, para te encorajar. E olha só, na próxima semana, você que me acompanha já pelo Instagram, né? A gente vai fazer uma live falando sobre fundamentos da fé. Então, de segunda a sexta ali, pela manhã, vou estar liberando essa live, que vai também estar disponível, Pastor Henrique, no Spotify, no YouTube, né? E hoje eu quero iniciar falando um pouquinho sobre fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, conhecidíssimo versículo 1. Diz assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha só como é poderoso esse versículo. Na quinta-feira, pastor Henrique, tava lendo eu gosto muito do livro de Hebreus, né? Tava lendo, eu comecei a chorar assim, eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa nesse texto aqui diferente. Porque eu já li esse livro, Hebreus, esse versículo, por diversas vezes. Você já ouviu Inúmeras vezes. Eu falei, nossa, Hebreus 11. Né? Mas foi diferente. A palavra, ela tem o poder de se renovar todas as manhãs, todos os dias. E pra mim, na quinta-feira, esse texto, ele se renovou. Mas eu quero se ater aqui, ó, em Hebreus 11, né? A gente leu esse fundamento sobre a fé, mas no verso 23, eu vou ler esse trechinho, alguns versículos, porque ele tem uma mensagem poderosa. Olha só. Pela fé, Moisés,
apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Você era formoso quando nasceu, pastor Henrique? Aqui, ó, Moisés Nasci e me criei formoso. foi escondido porque era muito formoso. Só que tem gente que acha que foi escondido porque não era tão bonitinho. Eu sei qual que era o seu caso aqui, ó, pastor Henrique. É o mesmo de hoje. É o mesmo de Formoso. hoje? Formoso. Então tá bom. Deus só melhorou com o tempo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres. Olha só. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A fé, ela tá atrelada a você enxergar algo na frente. O que você tem enxergado diante da situação que está? Diante do seu futuro, o que você tem enxergado? Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Eu não sei qual é o mar. Todos enfrentam alguma dificuldade, Maria Eugênia. Sim, é verdade. Todas enfrentam dificuldades que parecem intransponíveis, mas a fé, ela vai fazer nós passarmos nessa manhã por terra seca. Eu creio nisso. Sim. Amém. Eu um pouco desse livro que eu escrevi, eu falo sobre fé. E a fé é algo que ela pode transformar absolutamente tudo. Não há nada que a fé não possa resolver. Não há nada que a oração não possa resolver. A Bíblia é bem clara quando diz que sem fé é possível agradar a Deus. E o que é interessante, Rafa, que a própria palavra de Deus diz aí, né? A fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Isso significa que tem fundamentos que não te vai trazer firmeza. Mas o mais interessante é que tudo começa pela fé. Você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, você vive uma vida com o propósito de Deus a partir desse firme fundamento da fé. De que Deus é poderoso e é fiel para cumprir todos os desígnios que Ele tem para a sua vida. E olha só, talvez, ainda pegando ainda um pouco esse texto, talvez você fala, eu tô diante desse mar vermelho, a sentença tá batendo na minha porta. Moisés, ainda garoto, ele estava sentenciado à morte. Faraó falou, a gente vai matar todas as crianças, todos os meninos. E aí, vocês devem conhecer a história. Ele foi colocado numa cesta para fugir. Mas a princesa o encontrou. A princesa o encontrou. E ali tudo mudou. Talvez você só precisa de um encontro nessa manhã. E o encontro talvez venha com uma ideia que vai mudar tudo. Talvez venha de pessoas. Deus vai usar as pessoas para mudar o seu destino dentro desse rio. Moisés estava dentro do cesto escondido, mas no momento que ele é pegado ali pela princesa, a sentença de morte dele acabou. A sua sentença vai acabar hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aquilo que está te afligindo, seja um problema emocional, seja um problema de saúde. Talvez os médicos te desenganaram, algum parente seu. Falar, não tem mais jeito, mas hoje eu falo para você que tem jeito sim, porque a fé é o firme fundamento. A fé, ela pode e vai transformar essa doença em cura. Vai agir um novo milagre do céu na sua vida. Talvez seja problemas financeiros. Quantos já não passaram problemas financeiros? Você não sabe o que fazer. Mas Deus vai colocar pessoas que vai te pegar e vai abrir uma porta para você. Deus vai te dar coisas novas para que você possa avançar. Quando você tem encontro, quando Moisés teve esse encontro com a princesa, mudou. Talvez você ainda não teve um encontro com Cristo. Talvez você, poxa, minha fé não tá cabaleante, Rafael, não tá no firme fundamento. Talvez você precisa desse encontro com Cristo genuíno. Sabe, onde você está me escutando agora, você pode fazer uma oração, Deus, eu preciso dessa fé de firme fundamento. Eu tenho certeza que essa semana algo vai acontecer. Amém. Eu tenho certeza, porque essa palavra que acabamos de ler aqui é o firme fundamento. E quando você tem fé, você pode agradar a Deus. Você vai agradar a Deus. Então, essa é a palavra dessa manhã para você. Nossa convidada de hoje, é um prazer, doutora Maria Eugênia. Um currículo assim
Ó, eu só vejo aqui, ó, Unifesp, Unesp, Unicamp, eu já fico, meu Deus, como assim? Pessoa inteligentíssima. Então, eu queria só fazer uma observação sobre a Claro. questão da fé. O versículo que me veio agora, enquanto você estava falando, é: se creres, verás Amém. a glória de Deus. Amém. É. Então, a fé, né, essa crença realmente, a relação que existe com a glória de Deus é poderosa. Amém. É isso que me veio agora, desculpa. Não, que Tá. isso, a É um senhora bate-papo. a senhora É um bate-papo, você tá aqui para contribuir. a senhora é a convidada de honra dessa meu mesa Deus. hoje. A gente está muito feliz de tê-la você aqui, né? De ter, assim, sabe? Eu queria ter estudado mais, né? Eu tô concluindo a 3ª faculdade, né? Mas estou longe de ter um currículo desse, brilhante, brilhante. Parabéns pela disposição em estudar tanto, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho aqui do que você já estudou. É um pouquinho difícil da pessoa falar de si mesma. Eu não tô acostumada a falar de mim mesma. Mas fala da sua trajetória. Assim, quando eu era criança, eu achava que eu seria uma jornalista. Jornalista. E eu escrevia no jornal da cidade, onde eu cresci, lá em Qual que era a cidade? Campinas? Campinas. Eu escrevia no Diário do Povo, na parte dos jovenzinhos, adolescentezinhos, né? E a minha atribuição era realmente entrevistar pessoas da cidade, né? Sendo adolescente, e aí escrever, né? No domingo era publicada a minha coluna. Então, eu entrevistei inúmeras pessoas na minha vida. Juiz de direito. Então, quando tinha algo polêmico na cidade, olha, ela vai lá entrevistar, porque com o jovenzinho, né? O juiz vai falar, ou a pessoa vai falar. Então tá se sentindo em casa. Então, e todo mundo achava, ela vai ser jornalista, etc. Só que no primeiro dia que eu tive aula de laboratório na escola, eu falei, não, o meu negócio é esse, é laboratório, é a bancada, é a química, é a pesquisa científica, eu senti isso, né? E realmente segui, né, essa carreira. Ainda naquela época era só a Escola Paulista de Medicina, que depois virou Universidade Federal de São Paulo, né? Nós todos batalhamos para isso também, faço parte da história. E realmente aquilo me deu uma satisfação pessoal muito grande. Poder trabalhar, porque eu sou uma pessoa de bancada, né? De fazer as experiências, de descobrir coisas. E também que eu queria compartilhar com vocês a importância de formar recursos humanos na universidade, né? Nós precisamos de pessoas. Então, eu trabalhei muito na formação de recursos humanos e a gente, na pesquisa, tem assim, tipo família, né? Eu, por exemplo, sou da família de Oswaldo Cruz, então eu tenho um ramo, tem essa coisa também, né? Então, eu acho muito importante essa questão, não só de estar trabalhando no laboratório, descobrir novas coisas, ter que publicar internacionalmente, ir nas conferências com seus colegas do mundo inteiro que trabalham nessa área, né? Mas também formar os recursos humanos e na graduação, né? Porque na faculdade de medicina você dá aula para alunos do curso de médico, de enfermagem, fonoaudiologia, enfim, todos dessa área biomédica. E também a questão de você colocar valores, não é? Como professor, né? Eu gosto muito de ser professora. Gostei imensamente de trabalhar nesses níveis todos, né? Graduação, pós-graduação e principalmente a pós, porque na pós você fica tão perto do seu estudante de mestrado e doutorado. E eu sempre fui uma orientadora que ficava próxima, sabe? E como cristã, eu acho que é um lugar muito bom que Deus me colocou, né? Era muita responsabilidade, mas eu vi inúmeras vezes a presença do Senhor ali, sabe? Em momentos muito estratégicos. Então, eu tenho muita história nisso. Maria, e como foi seu encontro com o Evangelho, com Cristo? Eu cresci no catolicismo, mas não era um catolicismo fanático por idolatria, nem por essa coisa. Mas era um catolicismo, quer dizer, então eu conhecia a história de Abraão, conhecia algumas coisas, mas era tipo assim, Jesus crucificado, né? Então, e no colégio que eu estudei, era assim,
o sofrimento de Jesus, 15 dias falando do sofrimento de Jesus. E a ressurreição, 15 geralmente- minutos. E geralmente na época da Páscoa. E a ressurreição, 15 minutos. Né? Eu falei, pera, mas... Né? Mas, enfim, eu sempre tive essa questão de um Deus poderoso e presente. Né? Então, esse nível que a Bíblia diz que é inexcusável, né? Você não reconhecer, né? Na natureza, e mesmo nas coisas que eu trabalhava no laboratório, é absolutamente fantástico. Né? É absolutamente fantástico. Né? Aquilo que você vê, o visível, as maravilhas, né, da natureza, e aquilo que você consegue ver no laboratório é um negócio fantástico. Aquilo né? que é palpável, né? Para mim era completamente palpável. E isso me aproximou muito de Deus. Então, essa história de que, não, o cientista não acredita, a ciência afasta de Deus, mentira. Quando a pessoa é sincera e busca realmente o Deus verdadeiro, não tem saída. O Deus verdadeiro é encontrado. Entende? E buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, assim, eu já era adulta, eu já era uma doutora, já tinha morado fora do Brasil, tinha feito pós-doutorado em Los Alamos, no Novo México. Aliás, esse filme que está passando agora, Oppenheimer, Eu vi. né, do Oppenheimer, você viu que era Los Alamos. Isso. Eu trabalhei nesse laboratório durante 3 anos. Não na época da bomba, porque eu não tinha nem nascido. Eu não tinha nascido Vamos quando deixar fizeram claro a isso, bomba, né? deixar bem Como claro. foi essa experiência lá? Mas eu trabalhei no sentido de estudo de efeito biológico das radiações. Então o laboratório se destacou também, e se destaca até hoje nessa área. É um laboratório... eu costumo brincar que até a minha vida embrionária eles perguntaram se eu fui um feto bem comportado, porque escanearam a minha vida para poderem me aceitar lá, né? E foram 3 anos importantes da minha vida. E lá eu conheci metodistas, presbiterianos, mas ninguém meio que falava de Jesus, sabe aquela coisa? Mas eu sentia realmente a presença do Senhor. E inúmeras vezes, com certeza, anjo entrou nessa coisa. Mas você já era convertida nessa época? Não Tá. era. Mas é o que eu falo pra vocês. Eu tinha um senso da presença de Deus muito grande, né? E eu ia nos lugares e sabia que Deus estava comigo, aquele conceito. E eu era muito atrevida também, porque nos finais de semana eu pegava meu carro e atravessava a fronteira do Arizona, do Novo México, Texas, e à noite também. Nunca me aconteceu nada, obrigada, Senhor. Mas assim, e falava muita coisa, né? E olha, não sei o que, aqui é uma região que aparece objetos não identificados, sabe? Tinha aquela coisa. Eu nunca vi nada disso e tinha convicção realmente da proteção de Deus. Agora, eu depois que voltei para o Brasil, tinha meu laboratório, fundei. Eu trabalhava já no departamento de bioquímica, mas depois eu fiquei uns 10 anos na genética, onde eu fundei o laboratório de bioquímica, de genética bioquímica. Ele né? funciona até hoje, seu laboratório? Tá lá funcionando com outras pessoas, né? E eu acho importante também você saber quando sair. Você tem que ter sabedoria de Deus para entrar num negócio e também para sair daquele lugar. Para que você seja abençoado na entrada e na saída. Então eu acho que eu soube sair quando Deus realmente me deu Eugênia, um alô. Eles já sabem, né? Eu acordo cedo para poder estudar a palavra, para orar, fazer meu devocional. E aí Deus me deu uma palavra para você, tá? Que está em Apocalipse 2, no versículo 19, que diz assim, ó, conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Aí você vai me fazer chorar com essa palavra. Esse, assim, veio muito forte isso, que a gente se conhece, né? Muitas vezes só de ouvir falar, né? De pequenas reuniões, mas uma das coisas que eu vejo em você é essa busca do crescimento, né? Uma vez que você busca conhecimento não só de Deus, mas também de todas as demais coisas, né? Crescimento espiritual é uma coisa necessária para a vida do homem, né? Caso você ainda não conheça, né, o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, o dia que você quiser, pode ser hoje, né? Só confessar, como diz lá em Romanos,
né, 10, 9, 10, então você tem essa oportunidade de fazer e você fez a sua vida exatamente nisso, né? Então, assim, agora nos conta aqui como foi, né, essa passagem, porque eu também fui católico, né, 45 anos, Mais né? que eu. 45 anos católico quando realmente conheci aquele que a gente só ouvia te falar, né? Porque uma vez que nós queremos entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, do alto vem uma ajuda fantástica. Tenho certeza absoluta sobre isso. E olha, o que aconteceu comigo é assim, eu voltei para o Brasil, eu não queria voltar para o Brasil, desculpa, brasileiros, porque lá eu estava muitíssimo bem, né? E estava deslanchando, mas eu tinha que voltar, porque quando eu saí, o governo brasileiro me fez assinar um compromisso de que eu voltaria. E se eu não voltasse, eu teria que pagar tudo, devolver o dinheiro. Era o governo da época? Ai, já nem lembro mais, faz tempo. Mas assim, e eu teria que devolver e nunca mais seria aceito no serviço público brasileiro. De maneira que os cientistas eram obrigados a voltar. Então você tinha um compromisso pro com Brasil. o governo, né? Eu tinha um compromisso com o governo e com o Brasil, com o meu país. Né? Eu falei, não, eu amo o meu país, eu não posso deixar, né? E depois você recebe capacitação. Mas é uma via de mão dupla, né? Porque eu fui lá, não fui só aprender. Eu fui dar também o que eu tinha feito no Brasil, eles tinham interesse, senão não me teriam aceito no laboratório. Isso é importante falar também. Você tem que fazer coisas aqui e se distinguir aqui também. Não foi uma aventureira. Não foi, né? Eu fiquei 3 anos lá, né? Mas a questão é a seguinte, eu voltei pra cá e a minha vida mudou. Eu me casei depois disso, antes eu era solteira, eu me casei, tive filho. E realmente passei por um processo muito difícil. A universidade é um lugar extremamente competitivo e até certo ponto cruel. Eu não quero desapontar ninguém, né? Mas, por outro lado, você faz amigos no mundo inteiro, né, de cientistas, você conhece o mundo inteiro, porque eu dava conferências, apresentava as nossas pesquisas em conferências internacionais, então você tem esse relacionamento, mas eu via grandes problemas ali, né? A gente luta com dificuldade de verbas, nem todos os governos compreendem isso. Até hoje não apareceu nenhum governo brasileiro que compreendesse efetivamente o papel da ciência e tecnologia. O Brasil não tem cultura para compreender essa importância. E eu estou usando esse canal aqui hoje, que é um canal de Deus, né? Para dizer isso. O Brasil precisa muito de pesquisadores em todas as áreas, de cientistas e de professores, de formadores desses jovens, porque senão o Brasil não tem futuro. Não, a Índia soltou agora, né, essa semana, né, ela foi no Polo Sul da Lua e nós estamos num nível que realmente a gente precisa crescer. Bom, mas enfim, eu realmente conheci o Senhor nesse basal que eu expliquei para vocês, mas a minha vida foi ficando bem complicada, inclusive na universidade, muita pressão, muita coisa, pressão familiar também. E teve um dia que eu estava na sala da minha casa e eu fiquei no chão. Não é só ajoelhada, eu deitei, eu fiquei com o rosto no pó, como se diz. Eu fiquei no chão daquele apartamento, me lembro até hoje, e eu falei realmente para o Senhor, Deus, se tu existes, és tu que eu quero, o Deus verdadeiro. Eu não quero ser enganada por mais nada. Eu quero o Deus verdadeiro. E é esse Deus que eu quero que me proteja, que me defenda, que me ensine. E eu sentia que eu era ignorante de coisas extremamente importantes, né? E essa ignorância vai fazendo você perecer, como a palavra diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Muito bem, isso foi um dia, eu me lembro perfeitamente, eu fiquei lá no chão, e não foi a única vez na minha vida que eu fiquei no chão desse jeito, né? É uma atitude física de você se render diante do Senhor, né? Eu falei, olha, Senhor, eu tô no lixo aqui, né? Eu preciso do Deus verdadeiro na minha vida, né? E aí, o que aconteceu? Alguns dias depois, foi muito interessante, alguns dias depois, eu estava passando na Vila Mariana, onde eu moro, na Joaquim Távora, à tarde, era uma quinta-feira à tarde, eu estava passando, e escutei um cântico. A música, para mim, é muito importante também na minha vida, né? Eu escutei um cântico, era um louvor, né? E uma porta aberta, não tinha placa, sim, mas eu olhei, espiei na porta,
eu vi umas senhoras sentadas ali, e a pessoa que estava na liderança ali fez assim para mim, como quem disse, pode entrar, né? Entra. E eu fui atraída realmente. E a palavra diz que você é atraída por cordas de amor. Né? Eu sei, Senhor, eu fui atraída por cordas de amor. Né? Foi Ele que me levou ali. Então eu sentei, sem entender muita coisa, porque era uma reunião e a palavra e tal e coisa. E o que aconteceu foi que depois no final conversaram comigo e tal. Só que a líder, que é minha mãe espiritual, que eu considero minha mãe espiritual até hoje, ela tá assim bem idosinha, mas é uma bênção. Ela perguntou para as pessoas ali: quem vai fazer jejum a semana que vem por essa moça? Eu vi várias mãos se levantando. Aí eu sabia, ficar em jejum é ficar sem comer. Quer dizer, essa era a minha noção, né? Naquela época. Eu podia conhecer tudo de bioquímica do jejum. O que eu não sabia era o conceito realmente espiritual da palavra, do que significava jejum. Essas pessoas ficaram em jejum por mim. Eu falei, eu tenho que voltar então na outra quinta, porque se vão ficar sem comer por mim, né? Eu vou voltar lá. E realmente, aquela semana eu comecei a sentir uma paz interior muito grande. Foi fazendo uma diferença muito grande na minha vida, né? Era algo assim, eu falei, encontrei a minha turma. Encontrei a minha turma, Senhor, né? Encontrei. E fui aprendendo, eu tinha muita fome da palavra de Deus. E o texto, né? Eu sou apaixonada por livro. Aqui eu sei que eu tenho aqui pessoas apaixonadas por livros também. A gente já conversou sobre isso. Então, gente, foi algo maravilhoso. E aquelas mulheres, aquele pessoal, né? Também entravam os senhores, né? Pedindo oração por emprego. E o filho, tinha vários casos ali. Eu fui seguindo. E depois, quando a minha mãe espiritual saiu, eu acabei ficando no lugar dela, porque eu era fruto do trabalho ali, né? Essa é uma coisa muito bonita que Deus faz, não é? Eu pude ajudar inúmeras pessoas durante anos e anos e anos. Então, assim, a minha família, a minha mãe biológica é minha filha espiritual, porque ela veio para Jesus depois de mim, né? Então, a minha família veio, né? Minha tia, enfim. E a minha menina, ela era criancinha e ela pôde crescer no evangelho, né? A minha filha, e no cultinho. E era tão significativo para nós. Desculpa, eu tô falando muito. Não, você... Desculpa. E era significativo para mim, porque eu via que ela voltava do cultinho e logo ia no quarto dela e punha as bonequinhas sentadas. E eu sabia tudo que acontecia no cultinho, porque ela explicava o que ela ouvia no cultinho. Então, Davi, sabe? Davi pegou e fez assim, e o gigante caiu. Nada melhor para memorizar. Foi. Então, ela cresceu com a tia Esther, né? Era o método da tia Esther, não sei se vocês conheceram, enfim. Então, ela teve a oportunidade de crescer com a palavra e tá firme, né? Ela mora fora do Brasil, ela tá firme com o Senhor. Meu genrinho é meu filho espiritual também, aceitou Jesus na nossa casa, no nosso lar. E a minha família veio vindo, né? Um minuto. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, na semana passada, com o pastor Carlos, nós falamos de orar pelos inimigos, né? Uhum. E agora a pergunta, né, Cris, que deveria ser feita é: por quem você vai jejuar essa semana? Né? Por uma fala, né, algo que trouxe Jesus, né, para entrar verdadeiramente na tua vida, né? Por quem você vai jejuar essa semana? Né? Quem você vai chamar para o seio do Senhor através do teu jejum? É interessante essa semana no grupo, lá no grupo Mulheres Divinas, não no grupo de Mulheres Divinas, mas no grupo de intercessão, um grupo mais específico. A gente tem hoje o caso de uma irmã que está passando por várias dificuldades e na segunda-feira eu propus exatamente isso para a gente passar 7 dias em oração, intercedendo pela vida dela. Eu acredito muito, assim, que Deus, ele está resgatando essas coisas, sabe? Sim. Porque todo o evangelho, ele não faz sentido se não for essa irmandade, essa unidade um pelos outros. Verdade. E você falou algo que é muito, 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 muito importante, que a gente não pode esquecer e que eu sempre tenho isso como verdade, carrego isso como verdade para a minha vida. Você falou que na universidade,
E eu não digo só na universidade, mas no mundo secular É. existe uma concorrência absurda, como você mesmo mensurou. Mas quando nós passamos do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, essa concorrência, ela não existe mais. Então, os olhos do nosso entendimento precisam ser abertos, exatamente que agora Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas Ele também conta conosco para que a gente venha em amor, como você tocou também, que você foi alcançadas com cordas de amor. Sim. E eu acredito, o próprio fim de Jesus foi a demonstração de que, diante de tudo aquilo, a solução para as trevas, né? Quando o homem estava em trevas, é a manifestação do amor. Sim, E existe verdade. esse sacrifício. Então, o que é mais lindo na sua história, e eu conheço um pouco você, é essa sua paixão. E desde o dia que eu conheci você, que eu até comentei com a Keiko já, assim, como a Maria Eugênia tem para ensinar para a gente. Como você tem para ensinar. Então, o nosso convite aqui foi exatamente para que você compartilhasse isso. E você está deixando aqui nessa mesa essa prova de que, independente de quem você é, tudo que Deus deseja é que você tenha um desejo genuíno de conhecer Deus. E aí a própria palavra de Deus diz: e buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Sim, verdade. E eu creio mesmo, Cris, que quando a pessoa é sincera e tem esse desejo, o Senhor dá um jeito. Sabe? O Senhor dá um jeito. Você encontra, tem conexão, né? Aqui é Conexões do Reino. Conexões O do Senhor te conecta, né? E aí, eu que entrei no meio da semana, fui no domingo, né? Aí vai a família, enfim. Então, eu comecei a aprender a palavra, as coisas começaram a fazer sentido para mim. Aí, né? de repente, eu acredito que foi quando eu queria que você comentasse, até por causa do horário, porque você tem muita coisa, né? Mas eu Meu queria que Deus. você falasse como que foi essa sua experiência com homens de Deus, quando Deus colocou você na história, no propósito da escrita. Queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que é muito importante. Meu Deus, o Senhor me deu o privilégio de conhecer muitos homens e mulheres, né, do reino, com visão de reino. Não só com visão de igreja localzinha, mas visão de reino. E os campos estão brancos. Amém. E Jesus disse: as minhas ovelhas. Portanto, as ovelhas são do Senhor. Então, isso eu tenho bem claro. Eu também. Né? É bem claro isso. Mas eu era um bebê espiritual ainda e conheci uma pessoa, né? Que era um ministério que estava orando para aparecer alguém para traduzir um livro que eles achavam importante que fosse lançado no meio evangélico, né? Um livro de batalha espiritual, uns 3 campos de batalha, de Francis Frangipane. E eu apareci lá para comprar um negócio no lugar e Deus falou para um dos pastores que eu era a pessoa, eu era a resposta de oração. Eles não sabiam nada a meu respeito. E depois eu tava ali. Esse testemunho é só para quem crê, né? Só para quem crê. Então assim, aí começaram a perguntar para mim: você fala inglês? Falo, morei nos Estados Unidos, inglês para mim é uma língua, né? Durante 3 anos eu praticamente não falei português. Então, vamos conversar em inglês aqui agora. Que Oh, eu vou fazer Lord. os testes. Brincadeira. Assim, então eu até sonhava em inglês, né, durante essa fase, porque eu não tinha com quem falar português, não é? Então, assim, são coisas que vão acontecendo, né? Dá pra sonhar em vida. inglês? Eu vou começar a sonhar com dólares agora. Bom, meu Deus. Então eu vi, ele falou, né? Eles perguntaram: você fala inglês? Você gosta de escrever? Gosto, né? Inclusive a minha mãe dizia que desde pequena ela tinha que esconder lápis e caneta, porque senão ela ficaria ou escrevendo ou desenhando, que eu também gosto de desenho, de pintura. O que a senhora não faz, né, doutora? Nossa, meu Deus. Ai, É meu muita Deus. coisa, muita coisa, meu Deus. Muita Doutora, coisa. eu queria pegar, não te interrompendo, mas senão eu vou pedir essa linha de raciocínio. Eu achei muito legal que você falou. Você não tinha um conhecimento cristão ainda, né?
E aí você estava no ambiente de ciência ali e tal, com Ciência. vários, né? Outros doutores. Sim. Como que eles conversam a religião ali dentro? Como que é? Então, como eu estou numa faculdade de medicina, eu não estou na área exatamente de ciências humanas, né? Não é filosofia, não é sociologia, né? É algo bem objetivo, né? Ciências biológicas, entra também exatas, enfim. Então, a discussão ali praticamente fica assim, compartimento de Deus aqui, eu aqui, etc. Só que na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, realmente as coisas estavam todas juntas, né? E muita coisa Deus fez ali, né? Deus mostrava, eu estava no laboratório, porque eu sou uma pessoa de bancada, de experiência, de laboratório, e dava aula de laboratório. Então, assim, às vezes eu sentia um cheiro diferente, né? Porque o olfato espiritual, né? Então, eu percebia, alguma coisa está acontecendo aqui. Dispensava os alunos e ficava na classe. Teve um dia que eu fiquei no laboratório andando, com a mão levantada. Eu falei, Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és poderoso. Senhor, revela o que está acontecendo aqui. Mas você não era, ainda não conhecia Já Jesus? conhecia Jesus, tá. sim. Nessa Porque época pra eu já se conhecia. posicionar desse jeito. Já conhecia Jesus É. e já era uma adoradora. Essa é uma outra coisa importante na minha vida também, muito importante. Então, assim, eu aplicava realmente no laboratório. Aí os alunos voltavam e a gente via que tinha realmente problema com um dos meninos, depois vinham conversar comigo. Muita coisa. Deus evitou que acontecesse na universidade, né? Então, Deus me usava não só para coisa pró, mas também contra coisas que iriam acontecer e realmente era uma interferência assim, pá, né? E o Senhor mostrava. Olha, eu poderia ficar horas aqui contando, é muita coisa. Mas, enfim, nós não discutimos muito a questão de Deus, né? O pastor Heber Cocarelli, que é meu amigo até hoje, né? Às vezes ele me convidava para o programa dele lá para discutir ciência e fé e tal. Então, essa era a questão. As pessoas acham que os cientistas no dia a dia estão muito preocupados com essa questão da origem da... É bem banal o dia a dia, para falar a verdade, né? Agora, depois que eu aceitei Jesus, os meus alunos que estavam mais próximos de mim começaram realmente a ser influenciados, né? E eles formam... Eu tenho até neto científico já hoje, né? Então, assim, e são gerações que você vai formando com princípios, né? Então, essa questão, fala assim, ai, Maria Eugênia, você é a favor do design inteligente? Olha, para mim é Deus. Eu tenho a Bíblia e ele tem um nome. Como parâmetro. Amém. Glória a Deus. Exatamente. Tá, então, exatamente. desculpa, essa é a minha Poxa. posição. Já deixei claro aqui. E essas experiências todas que a gente tem. Às vezes estava numa reunião muito complicada, né? Saindo fumacinha e tal, né? Da cabeça de cada um. Aí, sei lá, vamos fazer uma pausa, vamos no banheiro, né? Aí no banheiro, desculpa. Mas no banheiro eu falava com Deus, gente. Senhor, querido, o que tá Qualquer acontecendo? lugar você Qualquer pode lugar conversar, que, né? olha, amados, Qualquer eu lugar. sei, sabe? E essa coisa de falar com Deus também, é claro que eu tenho momentos específicos para estar com o Senhor, mas na verdade eu tô ligado o tempo inteiro. Então eu tô na pia, eu tô falando, Senhor, tu viste aquele negócio? Senhor, o que tu achaste daquela coisa? É o dia inteiro, sabe? E aí vem versículo, e enfim. Então, essa questão de você ser cientista é uma grande mentira, né? Que o cientista não sente necessidade de Deus. Desculpa. Eu acho que é ia mais colocar- uma falta de conhecimento. Eu acho que é mais uma falta de conhecimento da igreja. Da igreja. Eu posso Então, dizer isso e do você que da entrou- do que da realidade, Você né? entrou num ponto importante. A igreja evangélica, desculpa, eu não quero também generalizar, mas de uma maneira geral, existe um preconceito muito grande contra o cientista. E essa pessoa tem sabedoria humana, então o Espírito Santo não pode usar. Mentira. O Espírito Santo usa quem ele quer e conforme lhe apraz. Segundo o Semana passada eu propósito. falei que eu queria ser uma mula. Você falou. Né? E até a mula de balão, Até a mula foi né? usada. Ela fez alguma... Mas é interessante, Maria Eugênia, o que você falou, porque eu creio, particularmente, que o objetivo de Deus, quando a gente fala sobre influenciar a sociedade, não é para você estar batendo boca com relação à religião. Isso. É tudo que Deus deseja, porque até a gente lembra da palavra de Deus, é que eu sempre gosto de colocar a luz em Jesus. Qualquer dúvida que eu tenho, eu falei, como Jesus se comportaria? Isso. E Jesus, ele não brigava com os incrédulos.
a discussão de Jesus no sentido de bater boca, de trocar, quando acontecia, era com quem? Era com os fariseus. Escribas e fariseus. Com os escribas e os fariseus, exatamente por isso. Por quê? Porque eles eram conhecedores da lei e não estavam se comportando segundo a realidade que eles conheciam, ou a verdade que eles conheciam. Que deveriam conhecer. Que deveriam né? conhecer. É. Então, isso que você falou é importante exatamente por isso. Existe uma... do mesmo jeito, por exemplo, eu fiz curso de PNL e foi por uma direção de Deus para eu fazer. Hoje eu entendo, foi uma resistência muito grande para mim, porque eu achava que era coisa maligna. E realmente, quando a gente conhece, a gente sabe que tem muita coisa. Mas eu acho que o mais importante, como você falou, é tudo que você for aprender, tudo que vier para você com relação a conhecimento, tudo você precisa colocar ali o filtro da palavra de Deus. Sim, com Coloca certeza. o filtro da palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo, nós podemos Isso. dizer, Espírito Santo, e sobre isso? O que você me diz sobre isso? Eu sempre pergunto, eu sou uma grande perguntadora. É, E a palavra também diz que você deve apartar-se do mal e reter o bem. Sim. Né? Esse filtro que você falou. Agora, a pergunta dele eu acho que eu ainda não respondi. O fato de estar traduzindo livros dessas pessoas me levou a conhecê-las pessoalmente, né? Assim, de ver, eles vieram para o Brasil ou eu ia para lá. O próprio Morris Cerullo, eu acabei traduzindo uma Bíblia, né? O comentário bíblico do Morris Cerullo de Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Quanto tempo para traduzir um livro de uma... Foi um ano. Um ano. E eu É livro ou foi Bíblia? É uma Bíblia. É uma Bíblia, né? Não, É uma vários livros eu traduzi dele também, né? inclusive. E essa Bíblia, eu estava em Chicago, numa reunião, tinha 10 mil pessoas, e uma profeta de língua hispânica, ela estava procurando Maria do Brasil. Imagina, 10 mil pessoas. Aí encontrou a delegação do Brasil e falou: eu tenho um recado para Maria do Brasil. E tinha um monte de Maria na delegação, concorda? Brasileiro, né? Mas eu prestei atenção. Aí me chamaram para traduzir. Ó, você tá entendendo o que ela tá falando, né? E ela disse: olha, é o seguinte, eu tenho um recado de Deus para Maria do Brasil. Tem uma Bíblia que precisa ser traduzida e você não pode dizer não. Só isso. Gente, isso é maravilhoso. E o E só interessante... tinha uma Maria do Brasil que faria isso. Nesse grupo, sim. As Não, outras nesse grupo só tinha uma Marias, Maria. Deus parece que colocou um véu na frente delas, que elas não perceberam que era eu. Eu já trabalhava com tradução, eu já trabalhava com a palavra de Deus, né, e tal, e ninguém falou, e ela também não disse, é você, né? Mas eu saí com aquela coisa, Senhor, eu não vou dizer não. Eu esperei 10 anos até me chamarem numa editora no Rio de Janeiro. E aí... depois que Sim. você recebeu essa palavra, Depois, foram 10 anos. 10 anos. aconteceu, E tinha ela dia contou que eu isso. lembrava, eu falei, Senhor, em Chicago, eu sou aquela Maria, porque as outras falaram, não, eu tenho marido, imagine se eu vou largar tudo pra fazer tradução de não sei o que, a outra, eu não sei nada, sabe, às vezes Deus coloca um véu sobre coisas que ele tá falando com você, as outras pessoas não percebem, né? Então, assim, 10 anos depois eu fui chamada, né, numa reunião com diagramadores, editores, enfim, uma equipe de editora. Assim, tá muito incrível. Aqui tanta pergunta aqui, eu tô assim, ó, desesperado Meu Deus, aqui. meu E como foi? Eu sou meio ansioso. Se Deus falar alguma coisa pra mim, né, eu já quero, amanhã já quero ver acontecendo. Não vos ansiei por né? coisa alguma. Não, nesse sentido, eu já quero ver acontecer, né? Porque então, mas eu escutei o evangelista falando uma vez, ó, se Deus falar que vai me dar um avião no outro dia, eu contrato piloto. Você já Eu sou tá- desse jeito. Imagina 10 anos de Então, piloto você mas eu sabia que tinha um timing, eu já estava fazendo isso, né, a tradução. Eu escrevi vários livros também, não com meu Mas nome. como foi essa espera de... Você faz ghostwriter também? Eu fiz muito, eu não faço mais. Porque chegou um dia, o Senhor deixou bem claro para mim. Desculpa quem faz ghostwriting. É uma mentira o ghostwriting. Não é a pessoa que realmente escreveu, né? A não ser que ela coloque também o seu nome na capa do livro, né? Com a redação junto. Desculpa, mas tinha que falar isso, tá? Eu tô falando coisas aqui. Não, Então, o meu não é ghostwriting, não. O meu é então, autoral, se você quer o seu nome na capa de um livro, escreva-o, né? Então, assim, esse fato de homens e mulheres de Deus que você perguntou. Então, eu conheci o T.L. Osborne pessoalmente. O Morris Cerullo me convidou para fazer parte do Board of Elders lá nos Estados Unidos. Eu faço parte até hoje, né? Ele já faleceu, mas eu continuo fazendo parte do board.
E outros tantos, né? Traduzi Kenneth Hagin, que acho que foi a primeira coisa que eu falei. Muita gente, né? E livros que eu ia aprendendo a palavra com eles, né? E tinha livro que às vezes eu ficava... Era uma frase, eu ficava uma semana, porque eu precisava mastigar aquela frase. Eu precisava internalizar aquele negócio, entende? Deus precisava trabalhar comigo para eu realmente colocar a palavra certa para tocar os corações. E os corações são tocados. Eu tenho muito testemunho de gente que lê o livro e fez e tal, e escreve para editora, e procura você, às vezes até pessoalmente, acha você em algum evento e tal. Então, o retorno é muito grande, sabe? É uma bênção esse ministério. Eu fico muito contente com isso. Agora, os tradutores são esquecidos, né? Sim. Eu não ganhei prêmio nenhum, tá? Então, eles assim, são esquecidos pro mundo. Mas já fica o convite, daqui a pouco eu vou assinar e presentear com o livro A Conexão. Se você quiser traduzir aí, ó, do meu, pro inglês. Eu faço versão, tradução, revisão, né? E revisão eu estou fazendo pouco, porque aqui, até acho que eu comentei com a Cris um pouquinho disso, tinha livros que eu tinha que reescrever. Eles eram tão mal escritos que eu teria que reescrever o livro na revisão. Né? Era um negócio absurdo, né? Então o brasileiro não está lendo tanto, precisa ler, né? Agora a questão dos homens e mulheres de Deus, alguns livros me tocaram mais, sabe? Eu traduzi um livro chamado O Mundo em Chamas, do Rick Joyner. Eu traduzi vários livros do Rick Joyner. Mas O Mundo em Chamas fala do avivamento do País de Gales. E o meu coração ferve só de falar no nome do livro. Esse livro é sensacional. Uma outra editora, acho que publicou com outro tradutor, mas a prioridade realmente foi minha. Eu fui a primeira pessoa que traduziu esse livro. E outra pessoa que me impressionou muito foi o Smith Wigglesworth, né? Eu fui muitos livros dele. Nós fizemos o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil e eles falavam muito, né, de Smith Wigglesworth. E aí os professores falavam assim, repita, Smith Wigglesworth, porque é um nome complicado. É um nome complicado. Então, e o interessante que acontece quando você está traduzindo, como o Espírito Santo vai mostrando, e tinha livros que inclusive eu escrevi, às vezes à noite, e o Senhor dava visão do que ia acontecer com o livro. Né? Tem livros que muitas visões já aconteceram e outras não. Né? Então o Senhor vai contando também. E o interessante foi uma vez eu fui ministrar numa igreja, foi muito interessante. Eu estava ministrando na igreja e tal, aí depois uma pessoa perguntou pro pastor se podia falar alguma coisa, eu acho que era alguém da igreja de confiança do pastor, então foi liberada a palavra ali, né, naquela reuniãozinha. Ela falou assim, eu tive uma visão com a senhora. Eu falei, é mesmo? Eu vi a senhora sentada numa mesa e Jesus sentado do seu lado. Que lindo. É bem isso mesmo. É uma visão. Então, assim, gente, olha, acontece muita coisa nessa questão. Mas se vocês me perguntarem se eu ganhei algum prêmio, não, eu nunca ganhei prêmio nenhum de tradução, então, tá? Hoje eu vou te dar o prêmio Conexões do Reino. O que eu tenho, o que eu espero realmente como recompensa é o que o Senhor promete na palavra, na obra do Senhor. E sabe, essa questão também, um dia eu perguntei pro Senhor, o que eu sou pra ti, além de filha, né? Porque eu tenho convicção dessa identidade. Sim. Eu sou o quê? Porque eu tinha traduzido um livro só sobre Efésios 4:11. Um livro, né, do Rick Joyner também, só sobre os 5 ministérios, né? Eu falei, mas eu vou me encaixar nesse negócio e tal, porque tem hora que eu posso trabalhar como pastora, né? Tem hora que eu, como profetisa, tenho uma palavra para fundar outros ministérios também, porque eu já ajudei a fundar vários ministérios. Enfim, como evangelista também, você fala de Jesus. Eu sou o quê? E foi muito interessante, eu estava nessa reunião. E o Senhor me deu um versículo. Eu tomei nota, porque eu estava naquela reunião, não dava tempo de ver o que era. Mas como o Senhor deu o versículo, eu tomei nota do versículo para ler em casa, com calma. Quando eu cheguei em casa, eu vi o versículo. Era aquele de sermos cooperadores de Deus. Amém. Cooperadores de Deus. E como sabe o arquiteto, você tem que saber, você tem um fundamento que é Jesus, mas você tem que saber como você vai edificar em cima desse fundamento. Como sábio arquiteto, né?
E tinha falado de sermos cooperadores, que era o versículo 9, então já vem antes, cooperadores de Deus. Eu fiquei felicíssima, falei, Senhor, eu estou muito feliz, porque eu sou tua cooperadora, né? E eu falo com convicção, eu sou feliz porque eu coopero com Deus e Deus coopera comigo. É assim. Doutora, você falou sobre arquiteto, a Cris usou uma palavra que acabou me fugindo agora, mas aí você falou sobre o seu neto, né? Então a gente pensa no futuro, né? Eu vi que você tem uma formação ali política, eu quero colocar um pouquinho desse tema. Eu até não vai dar para falar muito tempo, mas não sei se você conhece esse livro do Luiz Mir, Fé, Poder, Política, né? Então ele fala ali um pouco do catolicismo ali, como se a esquerda se instaurou, né? Então minha pergunta é a seguinte, você já ouviu falar com certeza da teologia da libertação? Ah, sim. Com certeza. Leonardo né? Boff, sim, já. Né? Que é ali da esquerda, implementando, sim. né? O protestantismo, ele não tem essa cultura essa vertente, não. De criar um futuro. Porém, quando chega na época das eleições, vira todo mundo no púlpito, né? Tá? Qual que é o erro e o que devemos fazer, né? Para construir esse futuro. Porque daqui a pouco os seus netos é o que vão estar aqui, são os novos cientistas, os novos pastores, os novos evangelistas. Então, a questão da política que você falou é o seguinte, eu fui fazer a escola de governo da USP, né? Eu fui aluna da escola de governo da USP. Porque houve uma parte da minha vida que as pessoas começaram a falar, você tem que entrar na política, você tem que exercer um cargo, não pode ficar só na universidade. E eu já ocupava cargos na universidade, né? Eu fui do conselho administrativo, não sei mais o quê. Então eu entrei e conheci pessoas bem interessantes. E fiz trabalhos de base, inclusive em Parelheiros, aqui em São Paulo, né? Na periferia. Tem uma parte minha nessa coisa. Porém, eu acho assim, e conheci pessoas de direita, esquerda, médio, enfim. E tenho parentes que trabalhavam na política, né? Que fulano era prefeito no interior, o outro foi deputado federal, outro foi senador, enfim. A minha família tem um histórico na política. Então eu cresci vendo parentes na política. Só que nenhum deles ficou rico na política. Né? Não foi com a política que eles tinham coisas, né? Ninguém enriqueceu, né? Então eu via homens íntegros ali. Então, a política, para mim, o exercício desse dever cívico, enfim, para alguns que têm chamado, eu acho extremamente importante. Você ocupar posições, né? E para o cristão, também acho importante. Você tem que ocupar esses espaços, né? Não para discutir. Não, entendeu? E tem muita coisa acontecendo que precisa de você ali no Senado, na Câmara, enfim, né, num cargo eletivo, na vereança. E é possível, sim, transformar. É possível ser honesto na política. Eu conheci políticos honestos, tá? Agora, eu acho que o país precisa ter uma visão de país, e aí eu coloco a ciência e a tecnologia, como realmente uma das prioridades no país. O Brasil não tem essa cultura, precisa ter. Qual é a culpa? Às vezes até da igreja, né? E como eu falei, eu dou palestras e vem um adolescente conversar comigo e falou, olha, eu sou vocacionado para pesquisa, eu acho que eu gosto do laboratório, eu gosto de descobrir, eu fico lá com as plantinhas, e o olhinho dele brilhava. Eu falei, puxa, Senhor, olha só esse garoto, mas eu não posso, porque meus pais falaram que eu não vou poder fazer faculdade, porque eu vou me desviar na faculdade. Aquilo quase que me apunhalou, gente. E eu fiquei numa situação, porque eu não podia ir contra os pais, concordam? Então eu falei assim, querido, então vamos orar. Se você for realmente vocacionado, né, pelo Senhor, né, que você fala isso que está no desejo do seu coração, o Senhor também atende desejo do coração. É só você se deleitar no Senhor, ele acaba atendendo, não é? Verdade. E esse é um dos meus versículos Doutora, favoritos. eu vou precisar... Tem que cortar. Desculpa. Infelizmente eu queria muito, mas já fica o convite ainda esse ano, né, ainda para você participar, sendo excelente, obrigado mesmo. Agora a gente precisa só fazer o nosso sorteio, né? Nosso parceiro editora Vida Nova, né? Tem vários temas, bíblias. Glória né? a Deus. Hoje Então, o sorteio é uma Bíblia. Hoje o sorteio é uma Bíblia. Doutora, fala o número de 1 a 28. De 1 a 28. 7. Riosmar Graner. Você acaba de ganhar essa Bíblia. Maravilha. Tá?
Você entra Parabéns. em contato com a gente, que você é o número 7, Riosmar Grani. É um prazer ter você aqui, tá? Agora, Cris Correia, fala um número de 1 a 28, sem ser o número 7, né? que vai ganhar o meu livro, 15. A Conexão. 15. Então, número 15, quem é o número 15? Isivânia. Isivânia. Isivânia Carneiro. Isivânia, você conhece a Isivânia? Eu O conheço. Henrique conhece. Então tá aqui que o livro da bênção. Isivânia. Doutora, tá aqui. Você já mandou o da Alexandra? Da Alexandra ainda não foi enviado, vai ser, mas a equipe vai enviar. Ai, Então, que você bom. que ganhou o Vem com livro aí, dedicatória. tira um print aí, tira um print aí da tela aí, marca, vamos lá, ó. Deixa eu colocar Olha outra que aqui, ó. legal. A Bíblia. Não, a Bíblia. Tira um print aqui, ó, marca aí. Hashtag Conexões do Reino, marca a editora também Vida Nova. O Instagram, @rnascimento, da Cris Correia também, oficial. Tira aí o print assim, ó. Vou fazer até sorrir aqui, ó. Aí, tira o print, meu. Foi um prazer estar aqui, queridos. Doutora, muito obrigado, Deus abençoe. E assim, eu quero você de verdade aqui conversando. Foi um prazerzaço, assim, incrível que você tem fazendo através da ciência, do conhecimento, tá? Isso é de Deus. Você está manifestando o reino. Deus abençoe. Obrigado pelos amigos de bancada, de mesa. Glória Sábado a que Deus. vem estamos de volta. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado às 9 da manhã. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. O que acontece na